Olá, seja bem-vindo em mais uma Escola Bíblica para YouTuber. Isso mesmo, Escola Bíblica para YouTuber. Eu sou Nilceia DBarte, para você que está chegando aí pela primeira vez e ainda não me conhece, e para você que já me conhece, eu continuo sendo Nilceia DBarte. E hoje, lição 10. Estamos aí, só o Evangelho muda a cultura humana. Olha só, que lição maravilhosa que nós vamos aprender, né? Espero que nós conseguimos, né, colocarmos em ação aquilo que podemos estar aprendendo. Então diz assim o texto áureo dessa lição: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dois ídolos vós convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos nos converter dos ídolos, né? Vamos largar a idolatria para nos convertermos ao Deus vivo e verdadeiro. A verdade prática nos diz assim, ó: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Deus. Então não há inocentes, né? Não há inofensivos. Todos podem ser transformados pelo Evangelho de Cristo. Então olha só, primeira parte. Vamos lá. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura e partir da criação divina. Neste tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Olha só, primeiro ponto da primeira parte nos diz assim: definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos, lá em Gênesis 4:2. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão, lá em Eclesiastes 1:1-13. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas das reivindicações divinas. Levítico 20:23, né? Segundo ponto da primeira parte, a cultura dos gentios. A gente viu, né, a definição da cultura. Foi o primeiro ponto, e o segundo ponto diz a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Olha que triste, não é verdade? Romanos 1:18-25. Independente de tudo isso que aconteceu, ao decorrer, né, de tudo isso que aconteceu, o ser humano passou a adorar a criatura, esquecendo do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Gênesis 11:6, Salmo 2:1. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais. E a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Está lá em 2 Reis 23:7, Levi 25:1-5, né, que está nos levando, né, a palavra de Deus lá para você que tem a sua Bíblia e quiser ir lá pesquisar e olhar para você, né, entender melhor essa passagem aí.
Então, vamos lá, terceiro ponto da primeira parte, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada. A inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Olha só que interessante. Lá em 2 Timóteo 3:16 e 17. Por esta razão, tudo quanto fizermos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Salmo 24:1. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Tudo era consagrado ao Senhor, até mesmo as colheitas. Hoje as pessoas colhem aí, não dão nem a parte do Senhor. Não entregam, né? Que dão. Não entregam nem a parte do Senhor, né? Portanto, tudo quanto fizermos tem que ser oferecido por esse mandamento o apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisas, fazei tudo para glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10:31. Muito interessante essa primeira parte. Nós estudamos aqui sobre a definição cultura, sobre a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Então, tudo que eu e você fizermos, nós temos que apresentar para o Senhor. Não é verdade? Segunda parte, a cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina, lá em Gênesis 1:26. Mas, devido ao pecado, a cultura humana pôs-se contra Deus. Olha só, a cultura humana se levantou contra Deus, né? Se pôs-se contra Deus. Então, o primeiro ponto da segunda parte, a cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Se essa terra é de Deus, então eu e você não passamos de servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. E não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma intenção da divina, mas por causa da queda, e a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Olha, gente, por causa do pecado. Olha o que Satanás fez, o que o inimigo fez, né? Por causa do pecado que entrou, as pessoas começaram a trabalhar contra Deus. Vamos lá no segundo ponto da segunda parte. A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana, haja vista que Lameque, para celebrar a morte dos dois homens, escreveu até poema. Gênesis 4:23. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Gênesis 6:4-11. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da autasia e da cruel indiferença ao próximo? Olha só, hoje não mudou. Lá, desde essa época, já começou, né, a falta de amor. Eles começaram a idolatrar, né, a criatura, esquecer do Criador, e aí começou todo esse desamor, essas coisas ruins já começaram a acontecer
tudo, consequência, o pecado. Consequência, a queda de Adão e Eva. Por eles ter pecado, veio isso tudo para o mundo, para o ser humano, para nossas vidas, e até hoje acontecem essas coisas. Por isso vamos crer no Senhor Jesus Cristo, vamos entregar nossa vida no Senhor, vamos acreditar que o Senhor, Ele é amor, vamos compartilhar o amor ao próximo, para que abafa essa situação, para que o povo esquece da falta de amor e comece a criar amor no seu coração. O terceiro ponto da segunda parte nos diz a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado, lá em Mateus 24, 37 ao 39, a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez cultura. Ele criou lá, fez a cultura lá, está lá em Mateus 24, 37 ao 39, né? Está em Gênesis 4, 23. E a promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Olha só, ele, né, só espalhou tudo isso. E aí nós pedimos, né, que Deus venha ter misericórdia da nossa geração. Que Deus venha ter misericórdia de nós e da nossa geração. Né? Quarto ponto da segunda parte, a cultura do consumo irrefreado. Nossa! A cultura do mundo pré-diluviano, quando ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não fazia outra coisa senão comer e beber. Mateus 24, 37 ao 38. Hoje gastam-se exageradamente naquilo que não satisfaz, e o consumo pelo consumo. Lá em Isaías 55, 2. Eis o resultado de toda essa gastança, famílias endividadas e muita gente à beira da miséria, providos e não pródigos. Eu sou nova, ainda aprendo, gente. Então é isso aí, pessoal. Né? Devido a pessoas, né, não saber gastar, não saber, conclusão disso tudo, são pessoas endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos providos e não pródigos. Vamos para a terceira parte que nos diz: o Evangelho transforma a cultura. Oh, glória! O Evangelho transforma a vida, transforma a cultura. O Evangelho transforma o ser humano. Vamos lá? Então, agora precisamos responder a esta pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Nossa. Primeiro ponto aí da terceira parte. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando a sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas: a judaica, a grega, os pássaros, gente, coisas de Deus. A judaica, a grega e a romana. João 19, 20. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzidos-as a viver num só corpo. Romanos 10, 12. Segundo ponto da terceira parte, o Evangelho transforma a cultura.
conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-las. Como a mensagem do Evangelho, haja visto o que aconteceu em Efésio. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público, Atos 19:19, se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo, de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, Atos 1:18. Olha só, interessante, nós queremos, evangelizar, devemos evangelizar. Terceiro ponto da terceira parte, os crentes de Coríntio, um exemplo de influência do evangelho. Os irmãos lá de Coríntios, olha só que interessante. Corinto era uma cidade mais promíscua no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas em um contexto moralmente doentio. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Apesar dos seus grandes problemas, a igreja de Coríntio detinha todos os dons espirituais. Mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Olha só, as pessoas eram escravizadas por Satanás, igual existe hoje tantas pessoas escravizadas, tantas pessoas aí fazendo a vontade de Satanás, mas cabe a mim, cabe a você evangelizá-lo e tirá-lo, para que eles agora possam ser chamados de santos, santos em Jesus Cristo. A cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, veremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sol da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades, são tão raras para abalar as estruturas desse mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Não podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Então, devemos pregar o Evangelho de Deus. Devemos anunciar a palavra de Deus. Devemos dizer para as pessoas que realmente Jesus está voltando, que realmente Jesus está à porta, que realmente Jesus vem nos buscar. Nós devemos pregar o Evangelho. Devemos resgatar as pessoas das mãos do maligno e levá-las para as mãos do Santo e Todo-Poderoso. Isso cabe a nós, servos do Senhor, a nós pronunciar o Evangelho do Senhor, a nós levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Talvez você está aí, tem um vizinho do teu lado precisando ouvir a palavra de Deus e você nem fala de Jesus para ele. Talvez o teu parente está precisando de uma palavra vinda dos céus e você não fala nada. Deus escolheu você, Deus me escolheu, por onde nós passarmos, nós falarmos do amor de Deus. E Deus é amor, Deus é caridade, Deus é bondade, Jesus nos ama, Jesus te ama. E que essa palavra seja aplicada em meu coração, no seu coração. E vamos falar da palavra de Deus. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos falar por todas as pessoas que Jesus é o Salvador, que não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo.
se estão te colocando outras situações para você, outros caminhos para vocês, não aceitam, porque eles não te levam a Jesus. Eles não te levam a Deus. Aceita Jesus como seu Salvador. Coloca Jesus no seu coração. Você vai ver que vai tudo mudar na sua vida. Ah, mas se você é servo de Deus, você também passa. Você vive nesse mundo. A palavra de Deus diz, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci e vos vencerás. Essa é a promessa de Deus. Por nós vivermos nesse mundo, jaz, tantas coisas aí acontecendo, tantas, diversidade, tantas pessoas, tantas faltas de amor. Mas o Senhor nos diz para nós pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra dele, anunciarmos a palavra do Senhor, falar que Deus, ele é bom, ele é tremendo e ele tem um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Basta você e eu abrirmos o coração e deixar Jesus morar dentro do nosso coração. Amém? Que essa palavra seja aplicada no seu coração, no meu coração, que eu possa guardar essa palavra do Senhor, que eu possa permanecer na presença dele até aquele dia que ele vir nos buscar. Fique com Deus, tenha uma boa semana na paz do Senhor e até o próximo Escola Bíblica para o YouTube, domingo que vem. Todos os domingos estamos aí às 9 horas e conto com a sua presença, com o seu apoio. Compartilhe, deixe o seu like, para que possamos estar aí levando a palavra de Deus em outros corações e que ninguém possa dizer que não ouviu a palavra de Deus. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, sua família.